Será que é possível mesmo ficar viciado em celular? Vício em celular existe? Bom, quando a gente fala o termo vício, as pessoas geralmente associam a vício em substâncias, como álcool, tabaco, cocaína, opioides. Só que existe uma outra categoria de vício, que são os chamados vícios comportamentais. O vício comportamental é um comportamento que se torna repetitivo, difícil de controlar e que gera grandes prejuízos na vida de uma pessoa. Então a pessoa sente um impulso forte de repetir aquele comportamento. E por mais que ela tenha consciência de quanto aquilo está sendo destrutivo na vida dela, ainda assim aquilo parece ser mais forte do que ela não consegue parar. Então a sensação é de um ciclo, estar preso num ciclo muito difícil de se quebrar. Apesar de não ser associado a uma substância externa, ainda assim o vício comportamental pode gerar tanta destruição, tanto prejuízo na vida de uma pessoa, quanto um vício em alguma substância. Os vícios comportamentais mais comuns são associados a compras, sexo, se alimentar, jogos online, jogo de videogame. E agora também está sendo muito estudado o uso do celular como um vício comportamental, né? Um novo vício aí que tem surgido a partir do desenvolvimento das tecnologias. O celular, por ser um aparelho que está sempre ali portátil na nossa mão, ele acaba sendo o aparelho que a gente mais passa tempo e com o maior poder de nos distrair. É lógico que a gente não está falando do vício do aparelho em si, né? Mas ao uso repetitivo, compulsivo, fora de controle das ferramentas que existem ali, redes sociais, plataformas de vídeo, sites de notícias, sites de conteúdo adulto, entre outras coisas. E uma coisa muito interessante é que o vício comportamental e o vício em substâncias possuem muitas semelhanças entre si. Os dois ativam os mesmos circuitos de recompensa do cérebro, como o sistema dopaminérgico, a geração de sensação de prazer que reforça a repetição daquele comportamento. Os dois envolvem sintomas de abstinência, né? Então a pessoa fica irritada, inquieta, agitada, quando ela não tem acesso àquele uso. Os dois envolvem o desejo intenso, também chamado de craving, ou fissura, que é um desejo incontrolável de realizar aquele comportamento, de fazer o uso daquela substância que a pessoa não consegue controlar. Ambos geram a sensação de perda de controle. Por mais que a pessoa tente, ela não consegue se desfazer desse hábito. Eles também causam prejuízos significativos na vida da pessoa, na sua vida social, financeira, acadêmica, profissional, social. A sua saúde física e mental são deterioradas. Outras áreas da vida são negligenciadas e aquele comportamento ou aquela substância acabam tendo uma prioridade na vida da pessoa. Então, outras coisas que são muito importantes são deixadas de lado. Higiene, família, trabalho, estudo, saúde e tudo mais. Existe também a tendência a recaídas. A pessoa tenta parar, mas que ela consiga ali por um tempo, logo ela volta ao mesmo hábito de antes, e é muito difícil de sair disso. Existe o ciclo de culpa e repetição. A pessoa promete que nunca mais vai usar, diz pra si mesma que ela não vai voltar a repetir aquilo, ela repete aquele comportamento, se sente culpada, e aí ela volta a repetir o comportamento também como uma forma de aliviar essas emoções de culpa, vergonha, fracasso, né? O que gera um ciclo que se retroalimenta. Uma outra semelhança é o alívio emocional temporário. As pessoas costumam fazer o uso dessa substância ou praticar esse comportamento compulsivo, uma forma de evitar emoções difíceis, né? Como a ansiedade, o tédio, solidão. Então, acaba servindo como uma válvula de escape. Os dois também produzem efeitos de tolerância, ou seja, a pessoa precisa fazer o uso com mais intensidade ou com mais frequência com o tempo para manter os mesmos níveis de satisfação. Bom, eu tenho certeza que você conseguiu ver todas essas características num vício em cocaína, em tabaco, em álcool, mas você consegue perceber essas características também no uso desajustado do celular? Você consegue notar os sintomas de abstinência, de tolerância, de craving, fissura, o ciclo de repetição, de culpa, a tendência a recaídas, o alívio emocional temporário, os prejuízos diretos, né, na vida da pessoa. Por mais que não seja você, mas você consegue perceber isso na vida das outras pessoas. E é muito importante a gente refletir um pouco sobre essa palavra vício. Até porque existe uma certa discussão a respeito desse termo. Não é todo mundo que prefere utilizar esse termo em específico, porque ele existe alguns pontos contras e prós. Eu gostaria de compartilhar um pouco desses pontos com você. A parte boa desse termo é que ajuda muito na comunicação. Quando você fala vício, as pessoas já entende o que você está querendo dizer. A pessoa já entende que é um problema grave, né, que é uma questão de saúde, uma questão de saúde mental, que precisa-se de tratamento, que é uma coisa difícil de controlar,
que está gerando grandes problemas na vida de alguém. Então, torna a comunicação mais fácil e acessível. Um outro ponto a favor é que esse termo tem sido utilizado por muitos pesquisadores, cientistas, clínicos, em artigos científicos, em pesquisas, em questionários e até mesmo na prática clínica. Em inglês seria cell phone addiction ou mobile addiction. Afinal, tem as características de um risco comportamental e os impactos do uso excessivo são muito reais. E uma outra coisa é que esse termo ressalta a gravidade do problema. É uma palavra que tem um teor um tanto quanto chocante. As pessoas podem se sentir chocadas, surpresas, de perceberem que elas têm um vício, né? Talvez elas nunca tenham fumado antes na vida, nunca tenham usado álcool em excesso, mas perceber que você tem um vício é algo que pode ser muito chocante, né? Pode ser que a pessoa se assuste, como assim eu tenho um vício? Mas a intenção disso, esse choque, ele muitas vezes é algo benéfico, é algo que vai fazer com que a pessoa perceba que ela tem um problema sério, que ela precisa de tratamento, né? Que ela precisa de um apoio psicológico, que ela precisa mudar com urgência os seus hábitos. Isso também abre a percepção da pessoa para os prejuízos que esse hábito tem causado na sua vida e a urgência com que isso deve ser tratado. Eu acho que esse termo ajuda também as pessoas a abrirem os olhos para perceberem a gravidade do problema que elas estão, a gravidade da situação. Né? Não é um uso recreativo, benéfico, saudável. E a gente tem que tirar essa percepção de que é algo normal, que não tem problema, que não tem mal nenhum. Então, esse termo ajuda as pessoas a se mobilizarem, a buscar um tratamento e a olhar para isso com seriedade. Bom, e alguns contras de se utilizar esse termo é que ele pode ser um pouco estigmatizante para algumas pessoas, né? Tem pessoas que querem se afastar de serem rotuladas como viciadas. Pode ser um tanto ofensivo, talvez. Os manuais de psiquiatria, por exemplo, como o DSM e o CID, não utilizam, né, o termo vício. Então não existe uma concordância geral. Algumas pessoas preferem utilizar o termo vício comportamental, vício, e outras pessoas preferem utilizar o termo uso abusivo ou uso disfuncional. Então cada um acaba utilizando o termo que lhe parece mais adequado. E eu gosto de utilizar esse termo justamente pela facilidade de comunicação, de transmitir uma ideia, a gravidade, a importância de se olhar isso como um problema, uma questão de saúde. Trazer esse peso é muito necessário. O impacto que o uso desajustado, o uso excessivo do celular tem trazido muitos prejuízos, né, na vida das pessoas. Prejuízos na saúde mental, ansiedade, baixa autoestima, perda de atenção, perda de concentração, dificuldade de foco, relações têm sido negligenciadas, as pessoas estão deixando de alcançar os seus objetivos, seus sonhos, de desenvolverem seu potencial. Não é exagero falar que o uso desajustado do celular também tem causado até mesmo mortes, né? São usados no trânsito, gerando acidentes. Crianças e adolescentes têm se suicidado por conta de conteúdos nas redes sociais. E é muito importante que as pessoas comecem a ter um olhar um pouco mais sério em relação a esse tema. Um olhar que já tem sido direcionado a outros vícios, né? E eu acredito que agora é importante que as pessoas passem a ter esse olhar também com as redes sociais e com as telas digitais no modo geral. Tá, e digamos que você tenha identificado o vício. O que fazer agora? É muito importante que você considere buscar um apoio psicológico de um profissional. Porque um vício, nem que seja um hábito, é muito difícil de ser contornado. Quanto mais sem ajuda profissional, considere seriamente buscar uma ajuda profissional de alguém especializado nesse problema. Se desfazer de hábitos nocivos é um processo difícil. A terapia vai te ajudar a voltar a olhar para sua vida, para si mesmo, para suas emoções. O momento ali que você se dedica, se compromete a olhar para si. O psicólogo é um profissional que está habilitado a te ajudar a enxergar as causas por trás. Vai ter um olhar mais profundo da situação, que te ajuda a fazer reflexões, que te passa tarefas, que faz você se comprometer com atitudes durante a semana, para você ir mudando de vida. E uma má concepção que as pessoas têm da terapia é que é um lugar que você fica apenas falando ou desabafando, e no final das contas não se chega a lugar nenhum. Só que eu gostaria de quebrar essa percepção. A linha comportamental da psicologia é focada na mudança de comportamento, principalmente. É uma terapia que você não fica só desabafando, vamos colocar assim, mas você se compromete de uma forma real a mudar os seus hábitos. A psicóloga passa exercícios, tarefas para você realizar semana a semana. Você vai aprender técnicas, habilidades muito importantes que vão te ajudar nessa superação. Por exemplo, habilidades de inteligência emocional. Poxa, como que eu lido com a ansiedade? Pra não ter que recorrer ali a um alívio temporário, que acaba me prendendo a um vício. Como que eu lido com esses pensamentos
desconfortáveis que aparecem o tempo inteiro. Você consegue medir o seu progresso, você tem um foco, um objetivo. Então, na terapia, você tem a aplicação de estratégias práticas para a superação daquele problema. Então, a terapia vai muito além, né? Existem muitas linhas da psicologia. Existe a psicanálise, existe a psicologia analítica, a humanista, junguiana, e a linha comportamental, que é, por exemplo, a que eu sigo, que é mais focada na mudança do comportamento, na ação. Que sim, gente, é a mais adequada, de acordo com o consenso científico, para lidar com esses vícios comportamentais. Então, se você for procurar alguma ajuda profissional, eu recomendo que você busque um profissional da linha comportamental. Análise do comportamento, terapia de aceitação e compromisso, terapia cognitivo comportamental e por aí vai.